Vamos aqui a notícia do Flamengo, que conseguiu uma grande vitória ontem sobre o Bolívar pela Libertadores, ficando mais próximo da classificação para a segunda fase da Libertadores. Vamos acompanhar aí entrevistas, gols agora. Desde o fim de semana voltando com tudo. Aí o Everton, é o Flamengo que vem pra cima desde que a bola começou a rolar. Bom lance do Cebolinha, cruzamento pro Gerson, dominou, bateu, gol! Gerson, o capitão! 57 segundos. Aí o Pedro, Arrascaeta, bateu pro gol. A bola foi à esquerda do goleiro Carlos Lampe. Recebe. O partido tá com mais frio do que a gente, tá de luvas. Bola no meio, recebeu o Chico, tentou mais atrás e o Bruno bateu de canhotinha. A bola foi à esquerda do gol do Rossi. Virou o jogo lá na ponta esquerda para o Patito. Aí domina. É destro, traz pra dentro, tocou no Bruno, devolução pro Patito, que bolão, ele bateu na trave e voltou nas mãos do Rossi. Voltou de novo no Sagredo, atrás no Justiniano, chuta forte de fora da área, não pegou legal, interceptou no meio do caminho, o brasileiro Chico Costa, ele batinha pro Everton. Everton vai pra cima da marcação, Ordonho chegou, ele tocou pro Pedro, arrumou, foi bater pro gol, voltou no Arrasca, defendeu o Carlos Lampe. Veio Varela no corredor direito, mas não caprichou. Ó a pressão de novo, ó a pressão de novo. Olha o Pedro de longe, espalma Carlos Leito. Arrascaeta vai para a grande área, Pedro também, tocou atrás pro Cebola, pé direito, bateu pro gol. A bola passou sumindo. Mais atrás no Alan, vira o jogo pro De La Cruz, pode bater De La Cruz, preferiu servir ao Gerson. Gerson protege, lá na direita, já na área. Gerson, cruzamento, Arrascaeta cortou mal, a bola voltou, Ayrton Lucas. Por dentro, Gerson dominou, que bola pro Pedro, por cobertura, jogou sobre o gol. Aqui tá tudo bem, De La Cruz brigou, ganhou pro Pedro, Pedro dominou, rolou pro Cebolinha, gol! É pressão rubro-negra, De La Cruz tentou por dentro, Pedro dominou, preparou a jogada pro Gerson, Gerson vai pra linha de fundo, trouxe pro pé direito, rolou pro Pedro, ajeitou, bateu, gol! Terá o julgamento final, Ayrton Lucas, Luiz Araújo dominou, pé esquerdo, jogou sobre o gol. Daí acompanhamos os gols e os melhores momentos. Agora vamos acompanhar as opiniões depois do jogo dessa partida de Flamengo 4, Bolívar 0. Vamos lá. Abriu o placar e acho que isso transformou bastante o clima do jogo, né, Mansur e Alex? Porque o Flamengo, a partir dali, conseguiu desenvolver talvez o seu melhor futebol na temporada, né? São 2 jogos em sequência de bom futebol e que aparentemente apontam para um caminho mais positivo a partir de agora. Porque o Flamengo jogou bem contra o Corinthians no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje voltou a praticar um bom futebol, mesmo com as alterações. O Lohan, que tinha ido muito bem no final de semana, hoje entrou no segundo tempo. A Arrascaeta voltou, fez um bom jogo. O Gerson jogou bem de novo, né? Pela segunda partida consecutiva, o Gerson consegue jogar bem. E o Flamengo encaminha a partir de agora, né, com essa vitória, a sua classificação à próxima fase, Mansur. Bom, vamos dividir por partes, né? Assim, acho que a repetição do desenho, com a mudança do Lohan pelo Arrascaeta, a repetição do desenho, ela permite observar a repetição de alguns padrões positivos. O Gerson voltou a fazer uma excelente partida, o desenho voltou a permitir que o Flamengo ofensivamente criasse bastante oportunidade, agora, num jogo com características muito diferentes do jogo de sábado. Sob o ponto de vista do Flamengo com bola, a produção foi muito boa. Só que foi uma produção muito boa diante de um cenário distinto do de sábado. Eu acho até que no sábado, o primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo encontrava um adversário que, em tese, ao se posicionar defensivamente, impunha muito mais dificuldade do que o Bolívar hoje. O Bolívar, sem a bola, era extremamente frágil. O Flamengo constrói o primeiro gol e constrói as suas primeiras oportunidades no jogo, aproveitando um cenário que o jogo apresentava, e isso não é culpa do Flamengo, o Flamengo se adaptou muito bem a esse cenário, de um time que, quando tentava pressionar na frente, abria uma cratera entre seus meias e seus defensores, com muito espaço para o Flamengo jogar, e a partir daí, muitas vezes a bola longa, se você ganhava a primeira bola pelo alto de uma casquinha, sobrava muito espaço para atacar as costas dessa defesa. O Flamengo se colocou muito bem a partir daí. O primeiro gol, que vem um pouco nesse cenário, a partir de uma bola longa, e o Flamengo consegue acionar, o Ayrton Lucas consegue acionar o Cebolinha, o Flamengo a partir daí tem bastante espaço para jogar.
não acho que tenha sido um jogo perfeito do Flamengo sem bola. O Flamengo teve momentos de boa pressão ofensiva e momentos em que essa pressão não funcionou. Momentos em que as aproximações do Bolívar para trocar passe até os 30 minutos de jogo deixaram muita dificuldade para o Flamengo defender. O Bolívar tem uma grande chance de fazer o 1-1 e tem momentos em que ele fica com a bola no primeiro tempo. Achei, por exemplo, Alan e De La Cruz com muito campo para cobrir em dados momentos na primeira etapa. Após o Flamengo, especialmente após o 2-0, o jogo praticamente acaba em termos de competição. Aí o Flamengo sobra definitivamente. Consegue recuperar a bola rápida, consegue fazer a pressão ofensiva funcionar e consegue construir inúmeras oportunidades para vencer até por mais de 4-0. O saldo é de um Flamengo que, a partir dessa mudança da entrada do Gerson pelo lado direito, evolui, encontra um novo caminho na temporada e dá muitos sinais positivos de que pode estar engrenando um período de bom futebol. Agora, o único momento em que o Flamengo correu algum risco foi quando estava 1-0, que o Bolívar teve duas chances, né, bem claras. Uma em que o Patito acerta a trave, numa bola bem colocada pelo Bruno Sávio, o Patito sai na frente do Rossi e bate na trave. E depois teve um lance em que o Chico da Costa gira em cima da marcação, bem próximo da pequena área, e bate de esquerda por cima. Ali poderia ter saído o gol de empate naquela altura. Foi o pior o Bolívar, o Bolívar até se aventurou e conseguiu criar algumas oportunidades no primeiro tempo. Depois, com o segundo gol, realmente desmoronou. Mas foram duas ótimas atuações, além do Gerson, que eu já falei, de Cebolinha, que está numa confiança absurda, vai para cima em todos os lances. Incrível. E o De La Cruz, mais uma vez, é o dono ali do meio-campo, tem muita lucidez para fazer praticamente tudo no jogo, né, Alex? Assim, se a gente for olhar, lógico que o Bolívar teve até a oportunidade de criar, ele tem suas qualidades. Então, mesmo com o time do Flamengo atuando bem, ele acabou conseguindo fazer isso. Perdeu a oportunidade, não foi eficiente. E o Flamengo foi muito eficiente em todas essas circunstâncias. Então, eu vejo assim, você vê no primeiro jogo que colocou o De La Cruz por dentro e o Gerson por fora, teve ainda questionamento, né? E depois vieram, se eu não me engano, esses últimos dois jogos que foram muito bons assim nesse sentido. Muito bons em que sentido? O Flamengo parece que ele tem uma facilidade de entender o controle do jogo e parece que ele tira um pouco o pé no sentido de controle. Isso é arriscado para momentos que vão vir pela frente. Mas hoje realmente fez um jogo, eu falo um jogo espetacular, de bom, porque ele estava sob pressão, não só pressão por atuação, mas sob pressão por resultado, um confronto que é direto, na sua casa, que precisava de novo dar uma resposta como ele deu sábado, né? E sábado aquele negócio, jogou o primeiro tempo super bem, depois teve o controle, vamos dizer que 2/3 desses jogos ele foi melhor do que o adversário. Só que é tanta qualidade que em todos os setores ele jogando bem, o que me chamou a atenção hoje, que é essa individualidade em prol do coletivo. Então, em termos de movimentação sem bola, para aquele que está com a bola. O Cebolinha, ele realmente é um ponto para quem for jogar contra o Flamengo e não marcar bem, como o Bolívar fez hoje. Não é que não marcar bem, ele marcou a distância. Isso. Né? Ele deu muito espaço. Você vê que no jogo contra o Corinthians, que você falou, Mansur, o Flamengo roubou muita bola do Corinthians porque pressionou e precisou pressionar mais. Hoje ele roubou menos bolas até, foi 11 contra 8 roubadas de bola. A gente vai mostrar os números do jogo já. Só que a partir do momento que você consegue fazer esse 3-0 já no primeiro tempo, né, Felipe, Mansur, ele é um jogo que ele se desenha melhor, fica agradável de jogar, só que você já começa não é se poupar para o próximo jogo, é um jogo que está a caráter, para você estar sob controle, você já conseguiu isso. Então, é uma situação que é confortável ao ponto acho que até do Tite, de olhar e falar, poxa vida, encontramos um rumo. Porém, ele sabe que esse time, com essa característica, ele não pode perder nem um pouquinho da mão para que eles joguem esses 90 minutos, os 100 minutos, num ritmo um pouco mais regular para aquilo que vem pela frente. Mas, assim, hoje o Flamengo mais perto daquilo que todo mundo realmente espera, azar dos adversários. O mais importante é a evolução, né, Mansur? Porque durante algum tempo a gente viu um Flamengo meio estagnado, né? A gente não vinha uma direção clara de que o time começava a subir de produção. E a partir desses dois jogos, contra Corinthians e Bolívar, eu acho que essa impressão muda razoavelmente, né? Porque agora sim, aparentemente, o Flamengo está encontrando um caminho positivo que pode levar o time a ser mais consistente de boas atuações. Isso, o Alex falava da questão da efetivação do Gerson pelo lado com o De La Cruz por dentro. Ela tem uma sequência em que isso vai acontecendo, né? O primeiro jogo é o jogo com o Bragantino em Bragança.
interrompida no jogo do Palestino, porque ele joga com 2 pontas característicos e volta no jogo do Corinthians. Qual é a diferença? No jogo com o Corinthians entra um jogador com a característica do meio atacante do terceiro homem que permite o De La Cruz vir de trás. E aí, o Lohan. Que foi o Lohan e que hoje foi o Arrascaeta. Isso cria 2 situações, né? Você coloca o De La Cruz numa posição mais confortável, que ele vê o jogo de frente, que ele vem como um organizador e participando muito ativamente da proteção quando o Flamengo perde a bola, e você permite que os 2 meias com característica mais ofensiva, o Gerson partindo do lado e o meia que joga por dentro, seja o Lohan, seja o Arrascaeta, comecem a ter mais conexão entre eles, troca de passe, fazendo o time se juntar mais. A gente comentava da diferença entre os 2 pontas e você ter um meia. Se você tem 2 pontos que, naturalmente, por característica, vão pegar essa bola e acelerar na direção do gol, era mais natural ter a sensação de um time mais distante, mais espaçado. O Gerson, ele, por característica, vai dar um pouco mais de pausa ao jogo. E isso vem permitindo ao Flamengo se encontrar um pouco mais no campo de ataque, se juntar com mais gente, por vezes ter mais gente pisando a área, mais opção de passe para um dos meias quando vai fazer o último passe. Então, tudo isso é um caminho de melhora. E tem poucos jogos, né? Assim, Claro. essa equipe para falar assim, nossa, já deveria estar voando. O Gerson pode fazer essa função? Pode, mas às vezes a engrenagem não funciona e não é por causa do Gerson estar lá, né? É bem por aí. Então a engrenagem ela começa a dar um sinal de que quanto mais jogo tiver, ela pode evoluir. Seria essa evolução que você falou. E eram papéis invertidos no início do ano, né? Eram invertidos. Era o De La Cruz partindo do lado e o Gerson como 8, como segundo homem. E defensivamente não tinha o mesmo funcionamento, porque o Gerson naturalmente ele acabava chegando mais próximo da linha ofensiva. Na hora da recomposição, havia momentos do jogo em que não fazia com tanta rapidez para fechar junto ao primeiro volante, já que era o Pulgar naquele momento. O Pulgar agora está fora por um período. Defensivamente o time não tinha a mesma consistência. E além do De La Cruz com a bola produzir muito nessa função, ele sem a bola também ajuda muito a dar essa recuperação, né? Só que assim, e tem que ter atenção nesses 2 volantes, que o De La Cruz, beleza, ele vai pro jogo. O Alan, ele é de jogar, é o cara de contenção, mas você pode ver que o De La Cruz ele vai, se ele tem que filtrar, ele infiltra. Você pega um time que marca bem, as dificuldades do Flamengo no jogo é numa perda de bola, você sofrer alguma coisa desse tipo, né? Porque realmente você tá... Porque o De La Cruz jogando no nível que ele tá e o Cebolinha, que ele realmente... Você vê, tem 3 caras cercando ele, parece que os caras têm medo de dar o bote, né? Então, e você tem que escolher muito bem isso. E é esse time que o Flamengo, depois ele vai pegando, porque os compromissos eles vão ficando mais exigentes. E parecia, né, Mansur, Alex, que tudo estava se desenhando para uma disputa de posição entre De La Cruz e Gerson, né? Talvez pelo mesmo setor do meio campo, eles ambos jogando como um segundo homem, né? Talvez com o Pulgar como um primeiro volante. Porque o Flamengo ensaiou um crescimento com o Luiz Araújo pela direita. Isso. E hoje o Flamengo parece ter se encontrado com os dois, né? Com o Gerson partindo pelo lado e o De La Cruz por dentro, né? Isso. A reta final do Campeonato Carioca, aquela semifinal com o Fluminense que ficou tão marcante, ela é jogada com o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha do outro. E parecia que aquele se tornaria o molde do time. Por quê? Porque o Luiz Araújo acrescentava um trabalho defensivo que era importante para o Flamengo. O Flamengo normalmente se defende com 2 linhas de 4, exigindo que os jogadores de lado de campo voltassem muito. O Flamengo, naquele momento, contra o Fluminense, consegue ter o seu melhor jogo em termos de recuperação de bola ofensiva, de pressionar o adversário, de empurrar para trás. E aí parecia que tinha encontrado um molde, né, que seria... E aí obrigaria De La Cruz e Gerson. O Gerson, naquela época, com um problema renal, estava fora do time. Depois ia passar por cirurgia. Havia uma dúvida como seria a volta dele. E se nessa volta, se ele teria que brigar por posição com o De La Cruz. E vai saber se o Gerson não tivesse tido o problema dele, em que período o Tite faria ou não essa escolha do De La Cruz no lugar dele ou de fazer a troca. Porque antes ele estava dando ritmo e não estava funcionando a engrenagem com o De La Cruz da direita vindo para dentro, que ele vinha muito por dentro e tal, né? Aí aconteceu o problema do Gerson, que ali, a hora que caiu o De La Cruz ali, falou, opa, ali já pelo jeito parece que encontrou. E havia uma impaciência do torcedor ali com o Tite, né? E todos conhecemos a capacidade do Tite. Se a coisa não estava andando, normalmente é porque ele ainda estava fazendo tentativas, tateando. E o Tite, inteligente e ótimo treinador que foi sentindo e tal, e agora parece ter encontrado um caminho. Eu tenho a impressão de que as coisas tendem a melhorar, né? Bertozzi, Calçade, André, o fã de esporte ligado com a gente
até agora, esse dia inteiro de Conmebol Libertadores, você tocou num ponto muito interessante. O exigente torcedor do Flamengo, uma boa vitória no sábado, mas ele chega aqui hoje vaiando, cobrando, dizendo que tem que ter raça, determinação, está na hora de jogar. O Flamengo faz 2-0 e ele está vaiando o atacante que perdeu o gol. Segundo tempo, ensaia uma vaiazinha aqui ou outra, mas acaba que 4-0 se impõe. Mas sim, é um exigente torcedor do Flamengo, que há muito tempo vinha falando algo como: esse time não evolui. Esse time não joga o que pode, esse time não entrega o que tem capacidade. Muito se ouviu antes do último fim de semana isso, que o Tite estava sendo cobrado, não sabiam se ele chegaria ao jogo do Bolívar, pressionado. E hoje eu acho que vai até além do 4-0. 4-0 é emblemático. Você balançar as redes 4 vezes, 4 jogadores diferentes, muita gente jogando bem, é emblemático. Só que eu acho que passa muito por evolução. É uma formação muito parecida com a do último fim de semana contra o Corinthians, entra o Arrascaeta na vaga do Lohan. Não necessariamente é um jogo igual, por isso que eu falo de evolução. Contra o Corinthians era um Flamengo que sobe a marcação, pressiona, tem a bola o tempo inteiro, o Corinthians não consegue respirar, não tem meio de campo. Em algum momento hoje o Bolívar sobe a marcação, então o Flamengo tinha que apresentar mais do que apresentou contra o Corinthians, por exemplo. Ele tinha que saber sair jogando, que era o problema dos últimos jogos, e muitas ligações interessantes do Rossi, ora para o Gerson, ora para o Ayrton Lucas, ora para o Cebolinha. Na primeira escapada desviada do Ayrton Lucas, a bola sobra para o Cebolinha, e você já vê muito do que o Flamengo vem construindo na última semana. O Cebolinha contra 3 jogadores, corta para o fundo, cruza, o Pedro não chega, mas tem um Gerson fechando, chegando muito bem, pisando na área para fazer 1-0, condiciona todo o jogo, mas não por causa disso o jogo se altera, porque o Bolívar sobe a marcação, o Flamengo consegue sair jogando. É bem verdade, passa por 2 lances ali, 2 sustos, mas consegue se recuperar muito bem disso. Quando a bola é disputada no meio de campo, vence muito duelos. Desarma, marca, chega, o que não vinha acontecendo também. É outra evolução. Quando escapa, diferentemente do que aconteceu no último fim de semana contra o Corinthians, finaliza, executa, mostra eficiência, constrói o placar. Alguns até no primeiro tempo poderiam achar que o placar ficou um pouco elástico, porque o Bolívar chegou, mas não. O Flamengo finalizou com eficiência. É isso que dele se espera. Então, são muitos pontos que você olha e fala: esse Flamengo, enfim, evoluiu, que a torcida, a exigente torcida, gostaria de ver. Então, muito de um jogo também sem bola, que exigiu um jogo com bola para fazer uma ligação. O Flamengo que pressionou muito bem, também encaixou, muito compacto. A gente observando aqui do estádio, todo mundo muito blocado. Quando sobe a primeira linha, sobe a segunda linha dos volantes, dos meias, sobe a linha de defesa, dificulta também. Então o Flamengo soube jogar muito bem. Destaque para mim, acho que foi o Birner que falou, o Gerson muito interessante. O Gerson começa pela beirada, mas não é exatamente um ponta. É muito parecido com o que o Tite tentou fazer com o Coutinho algumas vezes na seleção brasileira. Ele começa na ponta, flutua para o meio, o gol do segundo tempo, o Gerson está lá na esquerda, isso confunde, arrasta. Sabe, a defesa do Bolívar perde a referência do Gerson, quando vai catar o Cebolinha, perde a referência do Cebolinha, porque inverte muito com a Ayrton, perde a referência do Arrascaeta, desarma a linha, o Pedro tem muitas chances, então tem evolução, tem muita coisa bacana para falar desse Flamengo e entender por que construiu esse placar de 4-0. Surpreendentemente, depois de tudo que passou, o Flamengo chegou na Libertadores e com uma vitória simples contra o Milionários na última rodada está classificado. Talvez com uma combinação, o Bolívar perdendo o Palestino, pode até passar em primeiro. Quem imaginaria isso diante da última semana, dos últimos dias do Flamengo do Tite, William? Parece que o Flamengo finalmente estreou na Libertadores, Birner. Ele estreou com o Tite achando um posicionamento ali para o Gerson, que onde ele melhor jogou com a camisa do Flamengo esse ano. Foi o melhor Gerson do ano até agora. Foi a melhor atuação do Gerson. Vale lembrar que o Tite jogar com um atleta mais construtor, é um meia pelo lado, uma coisa muito antiga. O Corinthians jogou com o Jadson, exatamente jogando pela direita e Renato Augusto por dentro. É o quarto meia que ele utiliza há muito tempo, fala sobre há muito tempo, e só poderia ser o Gerson nesse elenco, né? Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição realmente para o Gerson, com o De La Cruz jogando como um segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta, consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O gol no início foi importantíssimo, o gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaço até dizer chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele,
ele vai destacar mais os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que você é do chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé da bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa, é um time que bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar e saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins, e quando competia parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado: mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes? E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito, eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, chegar um pouquinho essa tal falta de incômodo. De equipe agora, processo de construção de equipe. Os jogadores do Flamengo sabiam perfeitamente o que estava em jogo sábado passado à tarde no jogo com o Corinthians. Talvez uma mudança na comissão técnica, né, no meio de um fim de semana, a dias de uma partida decisiva pela Libertadores, provavelmente com esse argumento: mexemos porque o jogo de quarta-feira é crucial. Não podemos deixar de ganhar do Bolívar. Tudo se arruma em termos de argumentos e explicações. Então, os jogadores do Flamengo sabiam que um resultado ruim, embora extremamente improvável, porque na comparação de time com time, o time do Flamengo numa noite média, tarde e noite média, ganha do Corinthians, e foi o que aconteceu. Sim. E hoje também, os jogadores do Flamengo, como todo mundo que acompanha futebol, sabe o que aconteceria se o Flamengo empatasse com o Bolívar hoje. Seria um resultado catastrófico. Aumentaria a pressão, talvez a mudança na comissão técnica. Antes do fim de semana, era interessante falar como vão se comportar os jogadores do Flamengo. Vamos observar como joga o time, as questões táticas de organização ofensiva, tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito do Flamengo, do Tite, e os problemas e os defeitos que esse time mostrava, mas vamos ver como se comportam os jogadores. Os jogadores se comportaram como jogadores cientes do que estava em jogo, no sábado e hoje, noite de quarta-feira. E a resposta foi essa: um jogo melhor hoje do que foi o do sábado, o que talvez seja uma tendência, né, de uma equipe que está começando a se acertar. E é interessante, né, que boa parte dessa intensidade, dessa imprevisibilidade vem desse jogador aí que está fazendo o cruzamento do Everton, que ficou alguns jogos fora, voltou no Chile ainda um pouco sem ritmo, mas na era Tite é um jogador transformado, né? É impressionante como ele buscou o seu melhor nível, é o nível do qual ele vinha distante havia algum tempo. Então ele podendo ter um jogador de mais construção de um lado e ter essa característica do Everton de um outro, vai ajudar muito. E acho que essa compreensão de que o Dela Cruz precisa, como disse o Birner, ver mais o jogo de frente, ter mais essa capacidade de distribuir. E o Dela Cruz hoje ele é destacadamente o melhor jogador do Flamengo. Ele é o cara que, se o time vai mais ou menos, ele vai mal, e se o time vai bem, ele vai bem, aliás, e se o time vai bem, ele vai muito bem. Ele é um incômodo constante pro adversário. É isso. Então, assim, você não vai vê-lo nas estatísticas de gol e assistências com aquela frequência, mas olha pro Dela Cruz que você vai entender o jogo do Flamengo, né? Então, se o time ajudar, ele vai conseguir se destacar ainda mais. Porque o cenário do Flamengo desandar e trocar o técnico é bom para quem? É bom para os jogadores que vão ter que
adaptar a outro método Chega e também, hein? mais Até uma quando vai vez isso, e né? de novo, não é. É bom pro clube que vai pagar mais uma rescisão e não é uma rescisão qualquer. Não é bom pra ninguém, Não é Bertozzi. bom pra ninguém. Então acho que nessas horas, assim, se os jogadores se comunicaram, se os jogadores tentaram achar soluções, se a comissão técnica conseguiu trazer algo de diferente, não importa, né? O que importa é que o Flamengo fez 2 jogos de nível que mais próximo, ainda não no nível que esse time pode alcançar, Sim. mas dando sinais de que a barra desse time ainda é muito alta e que pode ser alcançada, né? O De La Cruz joga numa zona do campo onde as marcações não são tão intensas. Exato. Ao lado do primeiro volante. E é onde ele rende mais, porque ele é extraordinário com, não uma facilidade, mas numa zona onde joga o Arrascaeta, é muito mais... A pancada é um pouco mais forte. E o primeiro volante também sabe construir do Flamengo. E então as coisas Ajuda também. facilitam imensamente para ele e para o time. Quando ele é adiantado, ele vai para uma zona que talvez não seja melhor para ele jogar. E o Tite já testou isso e já viu que não funciona assim tão bem. Adiantado na vaga do Arrascaeta, um pouco mais adiante. Aí pode ser o Lohan. Quando eu vejo times do Tite com 2 pontas, eu estranho. Eu também. O Tite é o treinador de 1 ponta e 1 meia, pelos lados. Então, assim, Gerson e Cebolinha faz sentido a tudo que o Tite fez da carreira dele até hoje. Os títulos que ele ganhou. Com exceção a Copa do Vinícius Júnior e Rafinha, né? Na Copa do Mundo, ele caminhava para o 4º jogador de meio de campo, mas aí teve o Vinícius numa ascensão incrível e ele se rendeu. Porque era muito difícil colocar o Vinícius no banco. Mas a ideia era o 4º homem no meio de campo. E agora, com a volta do Gerson, ele traz o Gerson pro lado direito, o Gerson está aqui na jogada. O que o Gerson vai ter que desenvolver é que sem a bola ele tem que jogar também. Ele tem que ser um jogador mais ativo, frequente, com mais retornos, ajudar o Varela. Aí ele vai ser excepcional. Aí ele é um jogador que começa até a se mostrar para o treinador da seleção brasileira como uma possibilidade, sem a bola. Esse é o grande problema do Gerson. Com a bola é excepcional. Sem a bola, às vezes ele fica devendo. Se ele conseguir equilibrar isso, aí ele é um jogador extraordinário. Depende dele. Agora, pelo lado, ele não é o ponta, mas ele atua no lado, primeiro no gol. Ele vem por dentro, bola da esquerda, todo time, qualquer um vai fazer isso. Vai todo mundo pro lado da bola, Cebolinha, a bola cai no Gerson, ele está muito bem posicionado. Jogada de gol, que ele levanta a cabeça e põe a bola onde ele quer. É isso que o Tite deseja. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta é um trio de meias com toques muito curtos. É um time que fica poderoso se tiver essa... Vão apagar a luz do Maracanã. Opa. E eu não quero deixar o Pedro Ivo no escuro. Ele tá em casa lá. Então, lá no Lago do Machado, isso é verdade. Porque esse é carioca de verdade. Ô, Pedro Ivo, só para fechar agora o vídeo, agradecer a quem assistiu e até o próximo.